E aí, meus amigos, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é o William Ocano e a partir dessa videoaula vamos dar continuidade na aula 5 do nosso curso de PHP. Nas outras aulas falamos um pouco sobre a estrutura básica, síntese, controle e tal. E hoje vamos falar de funções. O que é uma função em PHP? Como que eu poderia definir uma função? Uma função é alguma coisa que você vai reutilizar seu código. Mas eu falo reutilizar seu código de que forma? Por exemplo, deixa eu criar um arquivo aqui para você ver. Vamos supor que eu tenho algum código aqui que, por exemplo, eu quero fazer uma aplicação que calcule o, por exemplo, fazer uma multiplicação. Sim, é um exemplo bobo, mas mostra bem a nossa ideia de função. Então eu teria o operador 1, que seria 10, teríamos o operador 2, seria 20, teríamos o resultado, que seria o operador 1 vezes o operador 2, certo? E imprimiríamos o resultado. Vamos salvar aqui como index.php e executar ele. E você vai ver que 10 vezes 20 temos 200. Vamos supor que queremos fazer outra operação de multiplicação. Então, teremos que fazer operador 1 igual 25, operador 2 igual 15, e o resultado, novamente, seria... Uou. E o resultado seria impresso na tela. Só fazer um pulo de linha aqui. Certo? O que isso em função nos ajuda? Nos ajudar. Poderíamos fazer da seguinte forma: function, que para definir uma função, multi, que recebe dois parâmetros, operador 1, operador 2. E que o retorno dessa função vai ser operador 1 vezes operador 2. Então poderíamos chamar dessa forma, que o resultado é igual ao multi de 10 e 20. E que o segundo resultado seria multi de 25 e 15. Isso também funcionaria. Bom, tudo bem. Até aqui você não está vendo muita vantagem, mas vamos lá. O que uma função faz ou pode fazer? Uma função, ela automatiza uma coisa para você que você faz com muita frequência. Por exemplo, você poderia fazer aqui, definir uma função, envia e-mail. Você colocaria aqui um destinatário, quem está enviando, o assunto e a mensagem, por exemplo. Porque existe algumas coisas padrões para você mandar um e-mail. Por exemplo, definir cabeçalho, que eu não vou saber de cabeça agora. Teria que definir assunto e tal. Você poderia fazer diversas coisas aqui dentro e no final fazer o envio de e-mail. Só que aí pensa o seguinte, vamos supor que você está enviando e-mail com uma função mail, que é nativa do PHP já. Só que essa função você não está disparando os e-mails corretamente. Então você precisa, a partir de agora, disparar e-mails autenticados. Você só mudaria o conteúdo aqui dentro, mudaria apenas aqui, que continuaria funcionando na sua aplicação, porque na sua aplicação o chamado da função continuaria sendo apenas envia e-mail. Não sei se você consegue perceber, mas o custo de manutenção disso é muito bom, porque você só muda em um lugar. Se você tiver muitos disparos de e-mail, por exemplo, você só arruma em um lugar que vai funcionar. Você não vai precisar sair copiando e colando no código todo. Inclusive, uma coisa que pode ajudar é justamente pelo fato de você sair copiando e colando
muitas coisas no código, porque fica muito feio, fica ruim e não é aconselhado usar. Mas função você pode fazer para outras coisas também. Por exemplo, no WordPress é muito padrão ter uma função que chama TheTitle, que eu não faço a mínima ideia como que ela é implementada dentro dela, mas que ela imprime o título do post, não onde ela for chamada. Por exemplo, eu vou dar um aqui echo o título. E vamos trabalhar isso com o HTML agora. Por exemplo, teria o doctype, né, para HTML. Abriríamos nosso HTML, head, body, e colocaríamos aqui title. E para chamar, a gente não precisaria dar o echo, a gente poderia fazer simplesmente the title, que seria diferente de fazer um echo title. De repente, às vezes acaba ficando muito grande tanto echo que você dá. E como você vê aqui, ele mudou. Vamos supor que a gente tem. Você viu que você está com os acentos errados. Vamos supor que a gente tem uma função aqui. Function inicializa o TF8. É desnecessária essa, mas. E tudo que a gente precisa na inicialização do site ou do TF8 estaria aqui dentro. Inclusive inicializar site seria mais óbvio. Tá vendo? O título está aqui. Para quem está aprendendo a programar, você vai ver que você vai usar muitas funções ainda. Como, por exemplo, uma função que já é depreciada, mas eu acabo usando ela ainda porque eu ainda não me atualizei muito bem. Mas a gente não vai abordar ela no curso. Seria, por exemplo, uma conexão de banco de dados. Seria MySQL Connect. Endereço, usuário e senha. A gente não precisa saber como o MySQL Connect está implementado. A gente precisa aceitar que ele funciona. A não ser que você queira saber como ele está implementado, porque você quer implementar otimização, etc. Mas esse não é o foco do nosso curso. E não tem muito mais o que falar de função, galera. Tipo, existe função em classe PHP, mas na verdade ela não é uma função. Chamá-la de função é errado, apesar dela levar o nome função. Mas isso daqui na verdade é um método, porque é uma função de uma classe. Então na verdade isso é um método, não é uma função. Porque, por exemplo, para chamar ela, eu teria que ter aqui a classe igual ao new classe. Então classe invoca é um método. Isso funcionaria, mas isso é um método porque, trocando em miúdos, isso é uma função que é da classe classe. Ficou bem Inception isso, né? E, bom, não tem nenhum exemplo prático aqui que eu posso mostrar pra vocês, mas é isso aí. Caso tenha alguma dúvida, só me dá um grito aí nos comentários que eu teria o maior prazer em respondê-los. Até mais.